Imagina uma ilha gélida, Uhum. uma ilha super isolada, bem no meio do Mar Branco. Aquele frio extremo, né? Exato. Durante séculos, esse pedaço de terra inóspito abrigou um mosteiro venerável muito silencioso da Igreja Ortodoxa Russa. Era tipo um lugar de isolamento espiritual absoluto. O refúgio. Isso. Mas no ano de 1923, a coisa muda. Os sinos pararam de tocar. Nossa. Pois é. Os monges foram expulsos e aquele complexo religioso ancestral foi simplesmente entregue nas mãos da polícia política soviética. É uma virada em tanto. Com certeza. A partir daquele exato momento, o isolamento parou de ser uma busca espiritual e se tornou uma ferramenta de controle estatal. E olha, o que se iniciou naquelas ilhas não foi só a criação de uma prisão qualquer. Uhum. Foi o protótipo, o laboratório de uma infraestrutura que, mais para frente, redefiniria a própria função do Estado. Sim, é o que a gente vê nos documentos, né? Exato. Os documentos históricos que fundamentam a nossa discussão de hoje mostram bem isso. A década de 1920 marcou uma metamorfose administrativa sem precedentes. É. A missão desta nossa investigação de hoje, baseada nos registros bem extensos que a gente compilou do material original de O Livro Negro do Comunismo, é justamente dissecar a anatomia de um sistema de terror em formação. Perfeito. Vamos tentar entender como esses acampamentos prisioneiros improvisados, que começaram como um experimento obscuro, evoluíram para uma colossal máquina econômica de proporções continentais. Numa escala absurda. Absurda. E o motivo pelo qual dissecar esse material é fundamental para quem nos ouve é a clareza com que ele expõe um mecanismo universal. Que mecanismo? Como a burocracia, sabe, quando ela está atrelada a metas de produção e totalmente desprovida de freios externos, é capaz de devorar o próprio conceito de justiça. Com certeza. E vale lembrar logo de cara para a nossa audiência que a gente está relatando esses fatos de forma puramente analítica. Isso é super importante frisar. Sim. Nós estamos extraindo os dados da fonte histórica que temos em mãos de forma totalmente objetiva, sem tomar qualquer partido político contemporâneo. Exatamente. A ideia é só entender a mecânica da coisa. Mas, bom, para compreender essa transição inicial, a gente precisa olhar para o cenário maior da União Soviética naquele momento, né? Precisa sim. Estávamos na fase da chamada nova política econômica. A famosa NPE. Isso, a NPE. Ela foi estabelecida por Lenin para tentar reerguer o país depois de toda aquela devastação da Guerra Civil. Que tinha destruído tudo. Tudo. Então era uma fase, teoricamente, um pouco mais moderada. Permitia até certo nível de livre comércio. Uma trégua, de certa forma. Exato. No entanto, por trás dessa fachada de estabilidade, o que estava acontecendo de verdade era a consolidação do poder de Stalin. Uhum. A ideologia revolucionária estava ali começando a se adaptar a uma necessidade pragmática e implacável, diga-se de passagem, de controle absoluto sobre a população. E é bem nesse contexto pesado que a gente volta as atenções para aquele antigo mosteiro. As famosas, ou talvez infames, né? Ilhas Solovki. Solovki, exato. O lugar foi rebatizado pela GPU, que era a polícia política da época, como Campos Especiais de Solovki. A sigla era SLON. SLON. Isso. E quando a gente olha para a documentação sobre o crescimento desse complexo, nossa, os números causam um impacto imediato. Eu fico impressionada. São números chocantes. Muito. Fica a pergunta de como o Estado gerenciava uma explosão populacional daquelas em um local tão isolado fisicamente. Pois é. A gestão enfrentou um colapso logístico quase que imediato. O ritmo de encarceramento era insano. E o que os registros mostram sobre esses números? Olha só, eles apontam que, em 1923, a população do campo era de cerca de 4.000 detentos. Ok, 4.000 é muita gente, mas dá para imaginar. Sim, mas em 1927, esse contingente já tinha saltado para 15.000 pessoas. Caramba, quase quadruplicou. E não para aí. No espaço de apenas mais um ano, tipo no final de 1928, no final daquele ano, a ilha já aglomerava quase 38.000 prisioneiros.
38 mil prisioneiros numa ilha no meio do nada. Exato. Do ponto de vista puramente administrativo, era impossível para o Estado manter uma estrutura de guardas profissionais suficiente para controlar dezenas de milhares de pessoas no meio do gelo. Certo. Vamos desvendar isso. Porque o mecanismo que a administração do campo encontrou para resolver esse problema de contingente é tipo o que estrutura toda a violência que vem depois. Exatamente. A tal da autogestão. Isso, os textos detalham muito bem essa política, com exceção do diretor do campo e de um punhado de oficiais ali do alto escalão. Quase a totalidade da engrenagem administrativa era operada pelos próprios prisioneiros. É o preso cuidando do preso. Mas o detalhe crucial para quem está ouvindo é quem eram esses prisioneiros que foram escolhidos para chefiar os outros. Esse é o ponto. A administração entregou o poder para antigos membros da própria polícia política. Indivíduos que já conheciam o sistema. Indivíduos que haviam sido condenados e presos justamente por corrupção extrema, abusos de poder e violência desenfreada. É como se um Estado decidisse administrar um manicômio, colocando os guardas mais violentos e corruptos no comando absoluto, sem nenhuma supervisão externa. A analogia é perfeita. E a consequência dessa decisão gerencial bizarra foi a eliminação de qualquer resquício de legalidade dentro do perímetro daquele campo. Nenhuma regra. Nenhuma. Quando a autoridade é delegada a indivíduos cuja única métrica de controle sempre foi a extorsão e a força bruta, e não tem nenhum órgão externo para fiscalizar, o ambiente regride, né? Regride para a barbárie. Pura lei do mais forte. As fontes descrevem que não existiam regulamentos aplicáveis em Soloviki. Existia apenas a vontade arbitrária de quem estava com a arma ou o porrete na mão na hora. Que pesadelo! E essa ausência de regras externas permitiu que uma hierarquia interna completamente bizarra se formasse organicamente ali entre os prisioneiros. Uma pirâmide social do terror. Exato, uma pirâmide social que definia na prática quem comia, quem trabalhava e quem morria. Os documentos categorizam essa população em 3 grupos distintos, e a interação entre esses grupos é muito reveladora da natureza do lugar. Vamos a eles, então. A primeira categoria. Isso. A primeira categoria era dos chamados prisioneiros políticos originais. Que era uma categoria muito específica, composta por membros de antigos partidos de esquerda, tipo os mencheviques, os socialistas revolucionários, os anarquistas. Antigos aliados ou pelo menos companheiros de revolução, né? Sim, e há uma ironia histórica muito profunda nos registros iniciais do campo em relação a esse grupo em particular. Conta mais. Nos primeiros anos lá em Solovki, esses prisioneiros políticos gozavam de condições consideravelmente privilegiadas. É mesmo? Privilégios num campo de concentração? Sim, e o motivo disso remonta a Felix Dzerzhinsky, o homem que fundou a polícia política original soviética. Ah, o Dzerzhinsky. Ele mesmo. Como ele já tinha passado mais de uma década como preso político lá nas masmorras do Império Tsarista, ele instituiu normas para proteger os seus antigos pares revolucionários, mesmo que agora eles fossem oposição. É um dado fascinante mesmo. Então quer dizer que eles recebiam a chamada ração política, tinham acesso a jornais, podiam circular com uma certa liberdade e, acho que o mais vital no ambiente ártico, né, estavam totalmente isentos do trabalho forçado. Exatamente, uma redoma de proteção. Só que a base populacional do campo não era feita de intelectuais de esquerda. A segunda categoria era esmagadoramente maior, que eram chamados contra-revolucionários. E esse termo contra-revolucionário era um guarda-chuva jurídico extremamente vasto. Dava para colocar qualquer um ali. Qualquer um. Ele operava frequentemente através do infame artigo 58 do Código Penal. A redação da lei era tão, mas tão elástica, que englobava de tudo. Tipo o quê? Desde antigos oficiais do exército czarista ou clérigos ortodoxos, até camponeses comuns. Tipo, um camponês que tivesse expressado qualquer tipo de frustração com as políticas de colheita do governo. Reclamou do preço, virou contra-revolucionário. Basicamente isso. Qualquer atitude que não tivesse perfeitamente alinhada com o Estado podia ser classificada como agitação contra a revolução. Nossa. E então a gente chega na terceira força dessa hierarquia bizarra, que eram os prisioneiros de delito comum
e os antigos oficiais corruptos da polícia política. Os líderes da autogestão. Isso. E é aqui que os relatos para quem estuda essas fontes se tornam uma leitura muito pesada. A administração usava ativamente esses criminosos violentos como ferramentas de subjugação contra as outras duas categorias. Como cães de guarda? Sim, os bandidos comuns aterrorizavam sistematicamente os presos políticos e intelectuais. Mas olha só, pensando conceitualmente agora, surge uma contradição gigante na fonte. Qual? Historicamente, um regime que se dizia fruto de uma luta de classes, em prol do trabalhador e do revolucionário, não deveria proteger os prisioneiros políticos originais em vez de entregar o poder para os criminosos comuns. Como a burocracia justificava internamente essa inversão total de valores? O que é fascinante aqui é que as convicções ideológicas iniciais, aquela coisa de solidariedade revolucionária, começaram a ser simplesmente esmagadas por imperativos logísticos e econômicos. Dinheiro e produção falando mais alto. Sempre. À medida que a década de 1920 avançava, os privilégios dos prisioneiros políticos foram completamente revogados. Não tinha mais ração especial. Acabou a mamata. Acabou. O foco de Solovik deixou de ser o simples exílio ou a chamada reeducação corretiva. O Estado mudou a lente. Passou a enxergar aquela massa humana crescente não mais como um fardo penal para os cofres públicos, mas como uma força de tração motriz gratuita. Trabalho escravo, em outras palavras. Exatamente. O terror puro e simples, como a privação alimentar básica, evoluiu para métodos utilitários de submissão física e psicológica extrema. Eles precisavam quebrar as pessoas para que elas trabalhassem até a morte. E os métodos documentados no livro são perturbadores, justamente pela frieza com que eram aplicados. Não era um descontrole passional. Era calculado. Muito calculado. Os relatos mencionam atitudes de sadismo burocrático, tipo a tortura dos mosquitos. Essa parte é terrível de ler. É angustiante. Pensa só, como os detentes estavam em ilhas cercadas por florestas úmidas no verão, os guardas simplesmente amarravam prisioneiros nus nos troncos das árvores e deixavam eles lá, à mercê de enxames densos de insetos sugadores de sangue. É uma tortura que destrói a sanidade. Não era apenas violência física, era a destruição da vontade humana, como você falou. E tem uma passagem nos registros citando o escritor Varlam Shalamov. Que esteve aprisionado lá, inclusive. Sim, ele sobreviveu para contar. E o relato dele ilustra o nível de paranoia burocrática no meio desse inferno absoluto. O relato de Shalamov expõe essa face terrível, porque mesmo no meio do caos ainda tinha papelada oficial, né? Exato. Me explica melhor essa história das mãos amarradas. É o seguinte. Ele descreve que os prisioneiros imploravam, eles exigiam que os guardas amarrassem suas mãos bem firmes nas costas toda vez que precisavam ser transferidos de um setor para o outro do acampamento. Os próprios prisioneiros pediam para ser amarrados. Pediam e faziam questão absoluta de que esse procedimento estivesse documentado lá formalmente no papel. E por que isso? É porque era a única defesa lógica contra o cinismo do sistema. Exato. Se um guarda decidisse simplesmente atirar num prisioneiro no meio do caminho por pura diversão ou irritação, a justificativa preenchida lá no relatório oficial seria invariavelmente morto durante tentativa de fuga. A desculpa perfeita para qualquer assassinato. Caminhar algemado com as mãos totalmente imobilizadas era a única forma do prisioneiro provar para a papelada oficial que fugir era fisicamente impossível. É de um requinte de crueldade burocrática assustador. Demais. E essa necessidade de produzir documentação oficial para encobrir assassinatos mostra que o sistema ainda precisava prestar contas a uma estrutura maior lá em Moscou. E essa estrutura maior estava prestes a mudar de objetivo de uma forma bem radical. O que acontece então? A mudança ocorre naquele período entre 1925 e 1926. É o momento exato em que a polícia política abandona de vez qualquer pretensão de gerir um sistema de correção penal. A máscara cai. Cai por completo. E eles entram formalmente no mercado da macroeconomia estatal. A administração central dos campos foi reorganizada sob a sigla USLON. USLON? E essa USLON começa a assinar contratos diretos de produção de bens com outras agências do governo central soviético. Virou empresa. E o foco principal
Tornou-se a exploração desenfreada de um dos recursos mais abundantes e valiosos para exportação na época, Que era... a madeira das vastas florestas do norte. E aqui a coisa fica realmente interessante. Para quem acompanha a gente, pensem nisso. É como se uma grande corporação percebesse que o lixo reciclável que ela produz ali nos fundos da fábrica dá muito mais lucro internacional do que o seu produto principal. É a inversão total do negócio. De repente, a meta primária do sistema jurídico deixa de ser a administração da justiça ou a punição de delitos reais e passa a ser o recrutamento forçado de mão de obra barata para bater metas de extração florestal. O sistema passa a operar sobre a pura lógica do sangue por madeira. E eles precisavam dessa madeira. A economia estatal dependia da exportação dela para financiar a rápida industrialização do país. Eles precisavam desesperadamente de moeda estrangeira para comprar maquinário pesado do Ocidente. Claro, precisavam de dólares, libras. Isso. E para atender a esses contratos comerciais com cotas de produção que subiam vertiginosamente a cada trimestre, a Oslon teve que expandir suas operações muito além daquelas ilhas originais do Solovik. A ilha ficou pequena para o tamanho da ambição. Muito pequena. Eles começaram a estabelecer campos de corte em regiões costeiras continentais inteiras, como Ken e Pechora. E a engenharia legal por trás dessa expansão territorial é notável, né? O Estado não simplesmente foi lá e contratou pessoas. Não, eles mudaram a lei para fabricar trabalhadores. O governo central aprovou um decreto estabelecendo que qualquer cidadão condenado por um tribunal a uma pena superior a 3 anos de prisão, Qualquer cidadão? qualquer um, seria automaticamente redirecionado da jurisdição civil das cadeias normais direto para esses campos de trabalho forçado no norte, geridos pela GPU. E a escolha desse limite de 3 anos, segundo as fontes, não foi um mero acaso jurídico. Foi cirúrgico. 3 anos era a pena padrão aplicado no Código Penal da época para uma vasta gama de pequenos delitos cotidianos, desde furtos insignificantes até desentendimentos comerciais. Com uma única canetada, o Estado converteu toda a pequena criminalidade urbana em tropas de choque escravizadas para extração de recursos naturais. O carteirista virou lenhador escravo. Os trens, a demanda por braços para derrubar aquelas árvores gigantescas era insaciável. Onde eles conseguiriam ainda mais gente? A expansão desse contingente prisional foi intimamente ligada ao esforço de consolidação territorial do Estado, mais especificamente nas bordas do antigo Império Russo. Longe de Moscou? Bem longe. Enquanto os livros de história frequentemente retratam aquele período da NEP na Rússia Central como anos de reconstrução, de relativa calmaria urbana, O pessoal tomando café em Moscou. pois é, mas lá nos confins do continente, a realidade documentada era de um estado de sítio constante e de guerras de subjugação brutais. As fontes relatam campanhas militares inteiras na Ásia Central e no Transcaucásio durante a década de 1920. É um contraste muito gritante. Haviam nações que, há décadas resistiam à expansão do Império Tsarista. E agora elas se viam diante de um exército centralizado retornando com novas fardas. Novas fardas e novas justificativas. Exatamente, novas desculpas para confiscar terras e impor controle sobre modos de vida tradicionais. O caso dos chamados basmatis, no Turcomenistão, é bem exemplar disso que você está falando. O termo era usado pelo Estado soviético para rotular de forma bem pejorativa como bandideiros os grandes grupos de camponeses nômades e guerrilheiros locais. Era uma forma de desumanizar o adversário. Sim. E para aquelas populações que eram majoritariamente muçulmanas, a chegada das tropas soviéticas e dos comissários políticos não representava uma libertação proletária, de jeito nenhum. Era uma invasão. Uma invasão de um poder estrangeiro que ameaçava confiscar seus rebanhos, destruir sua economia local e que atacava frontalmente as bases da sua vida espiritual e religiosa. Então, a repressão a essas resistências não ocorria através de prisões individuais bonitinhas com processo legal. Ocorria como? Através de ações militares massivas e letais. Guerra pura. Os números detalhados nesses relatórios militares, lendo o material, parecem saídos de uma guerra internacional, não de uma operação de controle interno policial. São números de abate. Olha o Levante na Geórgia em 1924, por exemplo. A população tentou resistir,
depois de 3 anos de ocupação militar pesada. A resposta, comandada por figuras que mais tarde teriam grande proeminência no aparelho de terror tipo Sérgio Ordzhonikidze e o infame Lavrenti Beria. Nomes conhecidos da nossa audiência que gosta de história, com certeza. Sim, a resposta deles não envolveu, controle de distúrbios com cacetites. Os documentos registram o uso coordenado de artilharia pesada e esquadrões de aviação contra os rebeldes. O saldo documentado foi o fuzilamento sumário de 12.578 pessoas. 12 mil pessoas? Em um intervalo de apenas uma semana. É um massacre industrial. E logo no ano seguinte, em 1925, a gente vê uma tática idêntica aplicada contra povoados rurais na Chechênia. Se conectarmos isso com um cenário maior, a pacificação brutal dessas fronteiras orientais e do sul revela uma lógica imperial clássica, de aniquilação total de oposição. É a tática de expansão de um império do século XIX, né? Totalmente. No entanto, por mais violento que fosse, esse esmagamento das minorias periféricas não resolvia o problema central que o regime de Stalin enfrentava lá para o final da década de 1920. A crise de recursos. Exato. A economia soviética enfrentava sérios problemas de abastecimento de comida e de desenvolvimento tecnológico. Sem mais exércitos inimigos óbvios lutando nas fronteiras com armas, a máquina estatal precisou construir novos adversários. Eles precisaram institucionalizar inimigos internos para justificar a expansão contínua do seu próprio poder. E para garantir o fluxo ininterrupto de trabalhadores cativos para derrubar a árvore no norte. E isso nos leva diretamente ao ano de 1928, que as fontes descrevem como um ponto de ruptura completo no país. O Estado, depois de eliminar seus rivais políticos mais tradicionais lá dentro do próprio partido, vira sua artilharia administrativa e jurídica totalmente para dentro, Contra a própria população. quebrando qualquer trégua que ainda mantinha com a sociedade civil. E o alvo principal, a maior parcela da população do país naquele momento, os camponeses. A base do país. O que exatamente precipitou essa guerra declarada do Estado contra o campo? O estopim foi uma crise aguda de abastecimento que ficou conhecida como a crise das coletas de grãos, lá para o final de 1927. O Estado Central fixou os preços que pagaria pelo trigo dos camponeses em valores simplesmente irrisórios. Uma miséria. Enquanto isso, os produtos industriais, ferramentas, roupas que o campo precisava comprar nas cidades estavam absurdamente caros e escassos. A conta não fechava. Economicamente, a reação dos camponeses foi totalmente previsível e racional, né? Eles estocaram seus grãos e se recusaram a vender com prejuízo para o governo. É o instinto básico de sobrevivência no mercado. Stalin, no entanto, ele classificou essa reação não como um problema econômico que precisava de um ajuste de preços, mas como um complô político. Uma conspiração. Ele apelidou o evento de a greve dos kulaks. Kulak era o termo usado para designar pejorativamente os camponeses que possuem um pouquinho mais de terra ou algumas cabeças de gado a mais. E a resposta dele não foi balancear a economia de mercado, foi reativar as leis de confisco puro e simples. O Estado enviou milícias armadas para o campo e armou uma armadilha legal impiedosa. É aí que entra o artigo 107. Isso, eles utilizaram o artigo 107 do Código Penal. Era uma regra antiga que criminalizava o aumento artificial de preços de produtos de primeira necessidade. As autoridades passaram a classificar qualquer camponês que não entregasse sua colheita pelo preço ridículo do governo como um criminoso especulador. Da noite para o dia, milhões viraram criminosos federais. Exato. Os impostos rurais foram multiplicados em 10 vezes, quebrando pequenas propriedades num estalar de dedos. E a cereja do bolo burocrático. A pena prevista pelo artigo 107 era perfeitamente conveniente. 3 anos de prisão. E 3 anos significava O passaporte direto e sem escalas para os campos madeireiros de Solovki e outros gulags. É uma mecânica perversa, mas que supria a necessidade de mão de obra deles perfeitamente. Só que a invenção de inimigos não parou lá na zona rural. A poeira das cidades também ia subir. Com os especialistas, né? Sim,
A modernização industrial forçada do país exigia conhecimentos técnicos muito profundos, que a velha guarda do Partido Comunista simplesmente não possuía. O país dependia absurdamente dos chamados spetzi, Que eram os especialistas técnicos e os engenheiros que haviam sido formados antes da Revolução, na época do Império. a elite intelectual técnica. Exato. Quando as ambiciosas e totalmente irreais metas de produção industrial do governo começaram a falhar, porque a matemática não batia e as máquinas operadas por trabalhadores não qualificados começaram a quebrar, o regime precisava urgentemente de um bode expiatório. Alguém para assumir a culpa para eles não admitirem o erro das próprias políticas. Perfeito. Esse mecanismo de transferência de culpa é ao mesmo tempo brilhante, de um ponto de vista nefasto, e terrivelmente destrutivo. Em 1928, os documentos apontam que o Estado orquestrou o famoso processo de Shakti. Foi um julgamento espetáculo, sabe, altamente divulgado nos jornais, de um grupo de engenheiros e técnicos das minas de carvão do Sul. E do que eles foram acusados? Foram acusados formalmente de sabotagem industrial coordenada. Através desse evento midiático, a burocracia soviética criou o poderoso mito do sabotador técnico pago por potências estrangeiras. É o inimigo invisível perfeito. Esse mito justificava absolutamente todas as falhas logísticas do país. Se uma ponte desabasse por erro de planejamento lá do Comitê Central, a culpa não era do comitê. Era imediatamente atribuída a uma sabotagem invisível dos engenheiros que construíram. Ninguém do partido levava a culpa. Nunca. Isso resultou na criminalização quase que total de toda uma classe profissional. O número total de condenados nas estatísticas penais ilustra o sucesso letal dessa tática. Presta atenção nesse salto. Manda. De cerca de 578 mil prisioneiros registrados no país todo em 1926, o contingente explodiu para mais de 1.170.000 no final de 1929. Mais de 1 milhão de pessoas num sistema desenhado para um quarto disso. O sistema de prisões civil, obviamente, colapsou, e os engenheiros detidos acabaram sendo alocados num lugar muito peculiar, os chamados Charachit. Os Charakek, eles representam o cúmulo do paradoxo estatal nos registros. Eles eram escritórios de engenharia, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de ponta, completamente geridos dentro do sistema carcerário pela polícia política. Engenheiros trabalhando sob a mira de armas. Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente compilar esses dados? É o equivalente logístico a uma cobra devorando a própria cauda. Sem dúvida. O Estado entra num frenesi de paranoia, prende os engenheiros de elite de que o país mais precisa para se desenvolver, acusando todo mundo de falsa sabotagem, destrói o tecido social apenas para forçar esses mesmos indivíduos geniais a projetar motores de avião e infraestruturas vitais enquanto estão sob a mira de fuzis e alimentados com rações de sobrevivência num campo fechado. Isso levanta uma questão importante sobre a própria natureza desse período histórico inteiro. Todo esse plano de colonização e desenvolvimento forçado lá nas vastas regiões da taiga do norte da Sibéria passou a depender estruturalmente de manter a população criminalizada. A prisão virou um motor da economia. Exato. Não era uma falha no sistema de justiça. A repressão se converteu no próprio modelo de negócios do Estado. Para a economia gerida pela GPU prosperar e bater suas cotas milionárias de exportação de madeira e minérios, o país precisava fabricar criminosos numa escala industrial 24 horas por dia. Olhando para toda a documentação que a gente investigou a fundo hoje, os padrões ficam muito, muito claros. O aparato colossal que mais tarde o mundo inteiro conheceria como o temido arquipélago Gulag não foi planejado antecipadamente lá num escritório confortável em Moscou. Não teve um grande arquiteto inicial. Não. Ele nasceu de improvisos brutais numa ilha remota. O Estado, testando os limites, percebeu que a autogestão através do terror produzia obediência barata e que o corte de madeira com trabalho cativo gerava riqueza pesada para os cofres. E a partir dessa descoberta lucrativa, a estrutura legal do país foi sistematicamente distorcida para garantir que aquelas florestas e minas nunca ficassem sem suprimento de corpos humanos frescos. As leis deixaram de servir para a manutenção da ordem social pacífica e foram instrumentalizadas pura e simplesmente como ferramentas de recrutamento de força de trabalho compulsória.
É o direito penal a serviço do balanço contábil do Estado. Perfeito. E esse panorama histórico assustador nos deixa com um pensamento final muito provocativo para quem nos ouve levar para casa e refletir ao longo do dia. O que você tem em mente? Pensa comigo. Quando a infraestrutura econômica de um país inteiro passa a ser desenhada com a premissa de que os próprios cidadãos são apenas unidades logísticas descartáveis, matérias-primas que o Estado pode colher e processar à vontade para bater meta, será que o conceito de crime continua a existir de verdade nessa sociedade? É uma desconstrução da ética, né? Sim, porque se uma condenação nos tribunais não é mais uma questão de estabelecer justiça e proteger o tecido social, mas apenas o método burocrático de preencher cotas para extrair recursos naturais na Sibéria, então onde termina a lei e começa o sequestro corporativo endossado pelo governo? Fica o convite para nossa audiência continuar examinando criticamente o valor das liberdades civis. Com certeza. E como a ausência de limites e freios sobre o poder pode transformar as instituições que, em teoria, deveriam nos proteger naquelas que literalmente nos consomem. O valor da história, como vimos nas fontes de hoje, está justamente em nos fornecer essas lentes para enxergar esses mecanismos de poder com clareza. Sem dúvida alguma, agradecemos muito a quem está nos ouvindo por nos acompanhar em mais esta análise detalhada das fontes de hoje. Foi um debate intenso. Muito. Investigar a densidade do passado é a nossa melhor ferramenta para decifrar a arquitetura do presente. Continuem fazendo perguntas difíceis, continuem explorando a história e nos encontramos na nossa próxima investigação.